Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Praticando o Espiritismo. Eu sou Lelo Almeida, criador da página Chico Xavier e Amigos, e hoje quero convidar a todos vocês para a gente ver, refletir sobre como podemos aproveitar ao máximo a nossa encarnação. Eu acho que todo mundo tem o maior interesse, né, em aproveitar ao máximo essa existência. Então eu separei algumas mensagens aqui que foram publicadas na página para nós fazermos essa reflexão de hoje, tá bom? Antes de começar, gostaria de pedir a todos vocês que deixassem o seu like e se inscrevessem no canal, porque se deixar para o final do vídeo, vocês terminam esquecendo, tá bom? Pessoal, colaborem, se inscrevam no canal, para que o nosso canal seja acessível a outras pessoas também que estão precisando dessas informações. A maior caridade, segundo Emmanuel, que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então eu conto com a colaboração de todos vocês, tá bom? Vamos ver as mensagens? A primeira mensagem, de Allan Kardec, nos diz o quê? A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. Então, o que ela está nos dizendo aqui? Que a nossa vida verdadeira é a do espírito. O corpo são etapas que nós recebemos para praticarmos os nossos conhecimentos. Deus nos coloca na nossa família, nos grupamentos de amigos, para que nós possamos exercitar todas as virtudes que nós já adquirimos e que nós possamos também nos livrar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições morais, tá? Então nós temos que ter essa visão espiritual todos os dias, quando nos levantarmos, quando abrirmos os olhos, agradecer a Deus essa bendita oportunidade que é estarmos encarnados num corpo físico para podermos fazer essa nossa avaliação de todo o nosso aprendizado espiritual ao longo de várias encarnações, centenas, talvez milhares, não sabemos. Mas são muitas e nós temos que aproveitar essa, mais do que nunca, tá bom? Nós estamos num momento muito importante de transição planetária. Então, nós escolhemos encarnar nesse momento, esse momento tumultuado. Então, Deus está contando conosco na colaboração, que a gente possa colaborar para que o mundo seja transformado de um mundo de provas e expiações num planeta de regeneração, tá? A próxima mensagem também é de Allan Kardec, é do Livro dos Espíritos, e ela vem dizer o quê? Que a cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. Então, as encarnações são etapas do nosso aprendizado e a nossa destinação é o quê? Que nós não precisaremos mais encarnar quando nos livrarmos das nossas impurezas. A nossa destinação está clara, é a perfeição do espírito. Então dá para imaginar o quanto ainda estamos distantes, né? Quantas vezes a gente se pega ainda nas nossas falhas, né? Nas nossas falhas morais, nas nossas imperfeições morais. Nós temos muito chão ainda para caminhar, para percorrer, mas temos que estar despertos para podermos aproveitar mais rápido e fazermos o nosso progresso espiritual mais rápido, tá? Depende dos nossos esforços, tá bom? A próxima mensagem, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? É importante a gente saber, né? Que temos que cumpri-la, né? Se pensamos em progredir espiritualmente, né? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então nós temos a nossa consciência para estar sempre nos orientando de quais são os caminhos corretos que nós temos que seguir na nossa vida, com os nossos semelhantes. Quando nós fazemos alguma coisa que não é muito correta, a nossa consciência grita dentro da gente, nos alerta de que erramos. E a gente fica com aquele remorso, né? Isso nada mais é do que o mecanismo da nossa consciência atuando dentro de nós, nos orientando para que a gente sempre faça a coisa correta, a coisa certa. E a coisa certa é o bem. Nós nascemos para ser bons, tá? Sobre a consciência, essa outra mensagem de Allan Kardec. Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Ouvia que ela só dará bons conselhos. Então nós temos que estar em boas sintonias espirituais, numa boa vibração,
através de uma meditação, de uma oração, para nós termos acesso aos conselhos da nossa consciência. Então a gente tem que buscar esses estados de tranquilidade, de relaxamento, e a nossa consciência vai estar sempre nos orientando. Se não for a nossa consciência, pode ser espíritos que querem o nosso bem, o nosso progresso, podem se aproveitar desse momento de nossa tranquilidade espiritual, de sintonia, e nos orientar do que devemos fazer em determinadas situações da nossa vida. Então nós temos que buscar sempre ouvir o que diz a nossa voz da consciência. Ela vai estar nos dando a bússola de como temos que agir diante de todas as situações na nossa vida, tá? Desde o despertar até o anoitecer. Nós temos que estar despertos, olhar a vida com olhos espirituais, olhar essa vida imaginando, eu sou um espírito, estou aqui encarnado, no meu núcleo familiar. Hoje o meu filho pode ter sido meu pai numa outra encarnação, a minha esposa pode ter sido minha filha, e assim que as leis de Deus vão fazendo todos se ajustarem dentro da lei do amor, tá? Então a gente tem que estar desperto, observar a vida com esse prisma para poder aproveitar o máximo possível essa encarnação, tá bom? A próxima mensagem de Allan Kardec vem dizer o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, olha só isso em tempo de redes sociais, né? É melhor a gente nem comentar, né? Quanto vai a vaidade, né? A ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Então aqui está a receita do bolo para o nosso progresso espiritual. Eu vou até repetir para a gente fixar bem na nossa mente, tá? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme e a maledicência são coisas que nós temos que combater diariamente na nossa vida. Diariamente nós temos que estar alerta. Toda vez que nós estivermos nessas vibrações, que são as vibrações ainda inferiores, nós temos que usar o antídoto, que é a caridade e a humildade. Então nós temos que estar sempre com um alerta dentro de nós, disparou um alarme, estamos na frequência errada, epa, estou na maledicência, então tenho que me corrigir imediatamente, dar um freio e volta ao padrão correto, que é o que vai fazer a gente progredir, tá? Caridade e a humildade, tá bom? A próxima mensagem do Allan Kardec, ele fala sobre o verdadeiro espírita. O que é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita, além de ser aquela pessoa que já despertou para as coisas espirituais, já dá atenção a isso, já entendeu que é um ser espiritual, tá? Então ele reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Então, dentro da doutrina espírita, a gente fala muito nisso de transformação moral. O que é isso, né? Reforma íntima, né? É simplesmente a gente tirar os hábitos que nos atrasam, que nos prejudicam espiritualmente, substituindo por novos hábitos. Quais são? Caridade e humildade. Quais são os hábitos nocivos? São todos aqueles que nós vimos na mensagem anterior. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, a inveja, a maledicência, a cupidez, o ciúme. Então a gente tem que mudar a chave, sair dessa antiga forma de pensar mais animalizada e passar a caminhar rumo à angelitude, que nós vamos ser espíritos puros. Como nós vamos fazer isso? Substituindo os hábitos infelizes por hábitos saudáveis, tá? Então, o verdadeiro espírita é esse que está sempre tentando domar as suas más inclinações. Quando ele se pega errando, ele percebe, a consciência vai alertá-lo de que ele está no caminho errado e vai modificando ao longo do seu dia, ao longo da vida normal mesmo da gente, no nosso cotidiano, tá? Então nós temos que pensar nisso em todo o nosso dia, desde abrir os olhos já até o momento que vai dormir. É sempre uma avaliação que nós estamos passando do nosso espírito, do nosso progresso espiritual, tá? Tenhamos sempre isso em mente,
para podermos acelerar a nossa evolução o máximo possível nessa encarnação, tá? A próxima mensagem vem falar sobre as provas, né? As expiações. Muitas pessoas questionam, né? Por que que esse mundo é tão injusto? Por que que fulano nasceu com a pobreza, outro nasceu com a riqueza? Gente, olha só o que ele diz aqui, tá? Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. Então, nós, em várias encarnações, nós vamos alternando a pobre, rico, e assim a gente vai aprendendo as coisas que determinada situação social vai poder nos proporcionar, tá? Então, o pobre, ele é testado pela resignação, pela confiança na providência divina, e o rico, ele é avaliado pelo uso que faz das suas riquezas. Então, é uma prova até mais difícil, mais complicada. A gente tem que levar em consideração que os ricos atraem também amizades muitas vezes interesseiras, né? Porque as pessoas se aproximam interessadas na sua riqueza e não na pessoa pelo que ela é, né? E a pessoa que é rica, ela tem que ter a noção, a responsabilidade de que ela tem que fazer um bom uso daquela riqueza. Ela tem que aliviar o sofrimento do seu semelhante. Ela tem que praticar boas ações, caridade com os semelhantes. Então, é uma prova dificílima a riqueza. Então, a gente tem que ter em mente sempre isso, tá? Porque nós ficamos sempre achando que porque um nasceu em berço de ouro, como a gente fala, né? E o outro nasceu com a prova da pobreza, alguém foi favorecido e o outro foi punido. Não, não é assim, tá? Ao longo de sucessivas encarnações, nós vamos alterando a nossa posição social para que dentro daquela posição social a gente possa aprender o máximo que aquela situação nos permite aprender, tá? Então a gente não tem como a gente avaliar só com essa encarnação. A gente teria que ter acesso às anteriores, para nós entendermos perfeitamente como funciona essa lei divina, tá? Mas Deus, com sua sabedoria, faz com que nós tenhamos o esquecimento das encarnações anteriores nessa vida, para que nós possamos, de repente, estar no nosso lar, convivendo com alguém que a gente possa ter cometido um crime numa outra encarnação. E como é que nós conseguiríamos conviver com essa pessoa sabendo que nós cometamos um crime, aquela imagem na nossa mente, né? Então, a sabedoria divina, através do esquecimento das encarnações anteriores, enquanto estamos encarnados, nos dá essa oportunidade, tá? De evoluir com os espíritos que são simpáticos, muitos na nossa família, são aqueles que a gente tem muita afinidade, né? E também nos reequilibrarmos pela lei do amor com aqueles espíritos que não temos afinidades ou devemos de outras encarnações, né? Então a gente tem que ter atenção com essas pessoas no nosso núcleo familiar, porque eles não estão ali à toa, tá bom? Então estão todos esperando a nossa colaboração através da caridade, da fraternidade, do bem que a gente possa levar a todas as pessoas para que nós possamos ir cada vez, em cada encarnação, melhorando, progredindo, tá? Que a lei do progresso, ela é inevitável, tá? A pessoa pode progredir conscientemente, percebendo que essa vida é uma oportunidade bendita de progresso e aproveitando ao máximo, ou no automatismo, né? Pelas sensações, vivendo o campo das sensações, mas ela vai progredir um pouquinho, mas vai, tá? O progresso é inevitável, tá bom? Essa mensagem complementa a anterior, tá? Ela vem dizer o quê? O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens do mundo, menos compreende a sua destinação. Então, o que Kardec está nos dizendo aqui nessa mensagem? Quanto mais a gente se apega, principalmente o rico, com as coisas materiais, quando essa vida cessar, essa encarnação cessar e ele voltar para a pátria espiritual, essas pessoas vão ter uma dificuldade imensa, porque elas projetaram toda a sua felicidade nas coisas materiais. E aí, a partir do momento que há essa ruptura, que ela não tem mais acesso às coisas materiais, ela entra numa perturbação muito maior quando passam da vida material, do plano físico, da encarnação, para o plano espiritual, tá? Da mesma forma, os apegos. Então a gente tem que olhar a nossa família
os nossos familiares, como pessoas que hoje estão em determinada circunstância. Por exemplo, o meu filho pode ter sido o meu pai numa outra encarnação. A minha esposa pode ter sido a minha filha em uma outra encarnação. Então, ninguém tem a propriedade de ninguém. Todos somos de Deus. Então, a gente tem que entender que nós todos somos espíritos, uma grande família, e nós todos estamos em evolução. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente para evitar o apego e a gente compreender. Eu sei que quando a gente perde um parente é uma dor muito grande, mas nós temos que compreender que não perdemos, apenas nos separamos momentaneamente e o reencontro futuramente ocorrerá, tá bom? Principalmente se houver a afinidade, a sintonia, né? Se for unidos pelo laço do amor, tá bom? Então vamos ficar atentos ao apego às coisas materiais e às pessoas também, aquele sentimento de posse, de propriedade. Não podemos ter isso, tá? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O que é o guia? Guia é aquela pessoa que conhece o caminho, que sabe lhe conduzir, sabe lhe orientar, conhece os atalhos, conhece o caminho correto. E o que é modelo? Modelo é aquilo em que você pode se espelhar. O máximo de perfeição a que nós, criaturas humanas, podemos atingir. E a resposta dos Espíritos é Jesus. Então nós temos que observar em Jesus o nosso guia e modelo. Jesus está sempre nos guiando, sempre nos conduzindo e exemplificando para a gente como deve ser a nossa conduta, se nós quisermos sermos espíritos evoluídos um dia, como ele já é. Ele já está há bilhões de anos na nossa frente, na evolução espiritual, Jesus. Mas ele é a nossa referência. Nós temos que ter Jesus sempre na nossa mente, como se ele estivesse ao nosso lado no nosso dia a dia, e a gente, diante das situações, pensar como Jesus agiria diante disso, como Jesus faria, e tentarmos colocar dentro de nós esses valores, tá? A exemplificação de Jesus na nossa vida. Então, eu sei que é difícil, nós estamos ainda muito distantes de um espírito com a perfeição de Jesus, mas nós temos que nos espelhar. Ele é o nosso guia e é o nosso modelo, tá bom? Então vamos sempre buscar essa referência na nossa vida, porque é o máximo de perfeição que nós podemos atingir num planeta como esse, de provas e expiações, que é a Terra, tá bom? Allan Kardec vem dizer o seguinte: o homem é assim o árbitro constante da sua própria sorte. É o livre-arbítrio, né? Ele pode aliviar o seu suplício, como? Fazendo todo o bem ao seu alcance, né? Ou prolongá-lo indefinidamente, que é aquilo que eu falei, viver no automatismo, né? Naquele campo das sensações, naquele campo ainda como quem não tem noção nenhuma do verdadeiro significado dessa existência, tá? Também vai progredir, mas muito pouco, tá? Sua felicidade ou sua desgraça dependerá da sua vontade de fazer o bem. Então, a chave é só essa, gente. É só a gente fazer o bem. Quanto mais a gente fizer o bem, mais a gente vai progredir. Quanto mais a gente for fraterno, quanto mais a gente for tolerante, quanto mais a gente for caridoso, mais nós vamos progredir. Todas as horas do nosso dia, em todos os instantes, nós vamos ter oportunidades para avaliarmos isso. Como anda a nossa evolução espiritual? É diante de todas as pessoas que passam pela nossa vida durante o dia. Nós estamos sempre em avaliação. A gente tem que ativar esse modo de avaliação para cada vez a gente ir melhorando. No outro dia a gente já está um pouco melhor do que o dia anterior. E assim que vamos progredir conscientemente e com maior rapidez, tá? E para finalizar, essa apresentação ficou um pouco maior porque o tema realmente é muito profundo, né? Como é que a gente vai dar uma fórmula de como aproveitar bem a nossa encarnação, né? Então, tive que estender um pouquinho esse vídeo, tá? Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho.
Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo mais importância do que merecem. E então, mesmo revestido do envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto da matéria. E quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Então aqui está a grande receita de todo esse tema. Tá? Então a gente tem que domar as nossas paixões animais, aquelas coisas que nos prendem, não deixam que o nosso espírito evolua mais rapidamente. Tá? Não alimentar ódio, inveja, ciúme, orgulho. E não pode ser egoísta, a gente tem que ser fraterno, a gente tem que ser solidário com as pessoas no nosso dia a dia, tá? E aqui fala também dos bons sentimentos. Nós temos que estar sempre policiando os nossos sentimentos, porque o nosso sentimento vai determinar a nossa vibração, e a nossa vibração vai determinar as nossas companhias espirituais. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar bem assessorado, o nosso mentor vai ter acesso a gente, vai conseguir a sintonia necessária para nos orientar, nos conduzir melhor nessa encarnação. E tudo vai correr mais rápido no nosso progresso espiritual. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um bom proveito desse vídeo, né? Eu também vou aprendendo um pouco a cada vez com vocês também. E a importância da gente colocar em prática isso no nosso dia a dia, na nossa vida, ter essas coisas em mente e não nos deixarmos levar pelas coisas do cotidiano apenas. A gente despertar para o nosso estado de espírito e procurar em cada situação, em cada ocasião do nosso dia a dia, a gente exercitar a nossa evolução, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, vamos divulgar os bons ensinos da doutrina espírita para que outras pessoas possam ter acesso também, tá? Nós vivemos num mundo muito turbulento atualmente e as mensagens do bem têm que chegar a mais pessoas. Eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Então até a próxima semana, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!